passado nós conversamos sobre oração. Eu gostaria de continuar insistindo nesse tema, porque a mudança que Deus quer fazer na vida da igreja passa por essa disciplina espiritual. Nós temos várias disciplinas espirituais que nós precisamos de desenvolver. E quero falar, despertar-nos para elas, mas a oração é uma das principais, das primeiras que nós precisamos de desenvolver e renovar sempre nas nossas vidas. O livro de Lucas, capítulo 15, conta uma história muito importante. Tem uma oração nesse texto que nós temos que atentar e lembrar. E vamos usar essa história para lembrar a importância da oração. Nada mudou na vida de algumas pessoas nesse texto antes que a oração, que uma vida com Deus fosse restaurada. Lucas, no capítulo 15, deixa eu ler a partir do versículo 17 com os irmãos. Lucas 15, 17. O texto diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e lhe perguntou o que é que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou. E o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: o filho está sempre comigo, tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido. Foi achado. Cadê meu violão? Semana passada eu peguei uma música, combinei com a Carol e na hora tirei no tom totalmente virado e ela ficou aqui atrás de mim, esguelada. Eu me virei aqui na frente porque é mais fácil para a garganta masculina, mas quero repetir aquela canção. Essa canção é uma oração. Deus, que não passe de nós o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Foi dito tanta coisa sobre você, meu irmão. Texto sagrado, ao longo da vida, tanta coisa foi dito. E Deus disse para você. E quando eu olho, escuto o nome da igreja, tem alguma coisa dito aí, no nome da igreja. E é preciso que se cumpra tudo que foi dito a nós, em nome de Jesus. Amém? Que não passe outra geração, que não precise de outra geração, para que se cumpra o que Deus propôs nas nossas vidas. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração
vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Repete isso. Que não passe de nós. Vem, Senhor, o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração. Que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, Senhor. Que se cumpra tudo que foi dito a nós. Que não passe de nós o teu Espírito. Que tudo que foi dito a nós venha se cumprir em nome de Jesus. Que não seja preciso que se levante outra geração. Que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Queridos, nós temos no texto de Lucas 15, Jesus contando algumas histórias tão importantes, e essa história, ela linka com o contexto de oração, de orar uns pelos outros, da motivação da oração, de como é que estamos orando, e é o caminho para o coração de Deus. Tem alguns caminhos para o coração de Deus, para conhecer o coração de Deus, e a oração é algo que você precisa, eu preciso desenvolver realmente. Bom, tem uma história interessante, e a história é de uma família, e a igreja é uma família, na relação com o Pai, na relação com o Senhor nosso Deus. E o pai tinha 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. E aí a gente olha para o texto e parece que o filho mais novo era um grande problema, o filho mais velho, mas de repente você caminha com o texto e descobre que os 2 meninos tinham grande dificuldade, porque ambos desconheciam o coração do pai. Mas o filho mais novo então, ele olha para o pai, tem a coragem de dizer: pai, ó, não dá. Estou gostando disso aqui, essa vidinha mais ou menos, quadradinho demais. Todo dia a gente vem aqui, faz a mesma coisa, senta nessa mesa, e aí você decide o cardápio, a gente come, depois cochila à tarde, não sei como é, eu não quero isso aqui mais não. Me dá metade dos bens, que se morrer isso vai ser meu, então me dê logo, para mim você morreu, deixa eu ir embora. E assim aconteceu. O filho mais novo, ele foi embora da presença do pai. O texto sagrado fala o quanto que Deus se entristeceu desde Gênesis 3. E o quanto ele se comprometeu conosco enviando Jesus, prometendo enviar Jesus para nos trazer de volta para a comunhão com ele. E parece, quando você olha para a história, que o pai ficou junto com o filho mais velho, mas o filho mais velho também fugiu. Ele também fugiu do pai.
E eu quero que você pense qual que era a crise do filho mais novo. Não era uma crise de dinheiro, não era uma crise financeira. Ele tinha tudo que ele tinha, que ele precisava na vida dele. Tudo que ele imaginou, ele tinha ali, mas o que faltava para ele, na realidade, era um contato, um envolvimento. Faltava para ele intimidade, faltava para ele conhecer o Pai. E ele estava ali com alguns problemas por causa disso. Ele não queria estar perto do Pai. Ele não queria, alguma coisa que ele não compreendeu, fazia com que ele se afastasse daquele lugar. E, na realidade, o que fica claro que ele não conhecia o Pai. Bom, e aí, a questão do filho mais velho. Ele fugiu também. Fugiu para onde? Não fugiu para longe, o filho mais novo fugiu para bem longe. Ele pegou o dinheiro e gastou todo onde ele foi. Ele consumiu tudo. Tudo que dizia respeito ao pai, de alguma forma, ele queria consumir, ele não queria contato, ele não queria lembrança. Ele acabou com tudo. O prazer dele estava em estar longe do pai. Mas o filho mais velho também desconhecia o coração do pai, e a história conta de que ele foge dentro de casa, perdido na casa do pai, perdido na fazenda do pai, em volta do pai, comendo na mesma mesa, mas perdido, distante, desconhecendo o sonho, o desejo do coração do pai. E essa questão é que a gente precisa de estar atento. E nós vamos encontrar a história trazendo detalhes de como o menino, o filho mais novo, gastou tudo, desperdiçou tudo, e lá, detalhes, né? Ele desperdiçou com prostitutas e com tudo que dizia respeito a uma vida muito maluquinha que ele foi viver lá. E ele tinha muitos amigos enquanto tinha muito dinheiro, daqui a pouco acabou o dinheiro, acabaram os amigos, e ele ficou numa situação terrível, até o dia em que, de alguma forma, o Espírito de Deus o moveu e ele decidiu orar. Ele foi orar. Do jeito que brotou a oração no coração dele, ele deu uma ensaiadinha, ele ensaiou antes, ele percebeu que o caminho era aquele, e aquilo era uma oração. O Espírito de Deus empurra, e aí nós encontramos aquele menino voltando para o pai. Filho mais novo. Reencontra o pai. E o pai abraça aquele menino. E o pai dá nele um carinho tão especial, a partir de uma oração que ele fez. Mas eu quero te lembrar a oração que ele fez. A oração que ele fez deixa claro que ele voltou por causa dos bens do pai, para ter mordomia, pelo menos do jornaleiro. Ele não voltou para conhecer o pai, mas já era um caminho. É um tipo de oração que ele fez focada muito mais na sua necessidade do que no coração do pai, mas quem dera continuássemos orando, pelo menos focado na nossa necessidade, nas dificuldades. E nós sabemos que na dificuldade nós oramos muito mais. Nós sabemos que quando estamos em Cristo nós buscamos muito mais a Deus. Nós precisamos de continuar conhecendo, buscando conhecer o coração do Pai. Ele fala: eu porei a caminho, irei meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus jornaleiros. Porque onde eu estou, na rua, eu não tenho os direitos básicos de um trabalhador. Eu estava morando na rua, eu estava vivendo numa situação que eu não tinha condição, não tinha direito de bater na porta e pedir comida. Ninguém me dava comida, eu estava competindo com os porcos lá no trabalho, depois do expediente, o que sobrava eu voltava e comia, porque no expediente eu não podia comer. Então ele pensa: puxa vida, eu vou ter pelo menos um seguro-desemprego em casa do meu pai, se eu for contratado como jornaleiro, como leiteiro, como vaqueiro, como padeiro, qualquer coisa lá, eu vou morar num lugar aquecido, eu não vou morar na rua. E aí ele decidiu voltar. Mas ele volta por causa dos bens, não volta por causa do coração do pai. Mas esse foi o encontro. Mas além desse encontro, nós temos um desencontro na história.
E o desencontro também vai nos atrair à oração, e é muito interessante. O desencontro é quando o filho mais velho está voltando do campo, porque ele ficava muito tempo fora do pai, distante do pai. Ele não queria muito ficar por ali, perto do pai. Ele voltava do campo, e o coração dele estava justificado, consolado, racionalizando o fato de estar por ali. Estou agradando o pai, eu moro aqui com ele. Eu suporto esse pai, eu fico aqui, sou eu que aguento tudo que o pai inventa. E ele achava que era um ótimo filho. Quando ele chega e escuta barulho de festa, o que está acontecendo? Festa na minha casa? Não deve ter festa, aqui ninguém festeja nada. Ele tinha uma visão equivocada, totalmente equivocada do pai e da casa do pai. E ao invés de ir ao pai, ele vai a um empregado da fazenda. E ele faz uma pergunta: o que está acontecendo? E o empregado, que tinha uma visão equivocada do pai, dá um relatório baseado nas coisas do pai, e não no coração do pai. Ele fala: o seu irmão, lembra? Aquele sujeito voltou. Era muito atrevido. Voltou, sabe o que seu pai fez? Uma festa. E sabe o que seu pai matou? O novilho cevado. Eu não sei o que é isso não, mas devia ser um negócio. Sabe aquele novilho que, assim, que era guardado ali, paradinho, só comendo para aquela carne ficar? Imagina o filé daquele novilho cevado. Aquele bichão que só comia para ser morto numa ocasião super especial. O quê? Ele matou o novilho cevado? Matou o novilho cevado. Aquilo deixou o menino irritado. Sabe como você fica irritado depois de orar? Foi isso. Ele foi orar e saiu dali irritado. E ele não queria entrar em casa. Ele não queria. Como meu pai mata um novilho cevado para aquele sujeito que gastou tudo que não era dele com as prostitutas na rua? Não tem lógica. E o texto fala então que o pai vem ao encontro, ou ao desencontro, porque na realidade o servo não conhecia o coração do pai, mas o pai intervém ali, tira o servo dali e propõe uma conversa, propõe uma oportunidade de oração para o filho mais velho, e ele ora. E na oração ele tem o direito de reclamar, e ele reclama: Deus, pai, isso é errado, podia ser assim, que injustiça, que maldade, esse sujeito não merece isso. Uma festa para ele? Se fosse para a mãe que veio para ver o netinho, foi uma festa, deu festa lá semana passada, quando ela chegou. Você não deu o novilho cevado? Foi? Tá devendo. Mate o novilho cevado, porque a avó veio para acompanhar o nascimento do netinho. Glória a Deus, mate o novilho cevado. Mas aquele sujeito, matar para ele. E aí ele começa a discutir com o pai as injustiças. E quantas coisas são injustas aos nossos olhos? Sabe o que você deve fazer com elas? As coisas injustas? Orar sobre elas. Colocar para Deus. Deus, eu não entendo isso, não conheço isso, eu desconheço isso. Eu não concordo com isso. Deus, eu não aprovo isso. Fala com Deus. Quando você fala com o empregado, você está murmurando. Mas quando você fala com o pai, você está orando. Se você fala com o vizinho, você está murmurando e vira uma confusão. A mesma coisa, a mesma insatisfação, o mesmo senso de injustiça que você fala com o vizinho, é murmuração. Mas quando você fala com o pai, aquilo vira oração e você vai compreender o coração do pai. E vai entender coisa que você nunca imaginou. Porque aquele moço não conhecia o pai, não conhecia o irmão, não sabia a intenção do pai, não sabia do que ia dar aquilo. Como assim? O novilho cevado foi morto para isso? Queridos, aí você para e vê que o Cordeiro de Deus foi morto por minha causa. O novilho cevado do céu, guardado desde a fundação dos tempos, morto desde a fundação dos tempos, para festejar você e eu. É assim que Deus separou, preparou Jesus, o novilho cevado, que morreu por causa do meu pecado, do seu pecado. O filho mais novo me representa, o filho mais velho também. Muitas vezes longe do pai, mas às vezes muito perto fisicamente, mas longe do coração do pai. Somos muito bem representados nessa história. O servo não conhecia o coração do Senhor. A ênfase dele era o bezerro.
cevado. O filho mais novo não conhecia o coração do pai. A ênfase dele era: eu vou voltar para ter os direitos trabalhistas. O filho mais velho não conhecia o coração do pai e ele brigou por causa do cordeiro cevado, que foi morto para festejar aquele pecador, aquele mau caráter, aquele ladrão, aquele sujeito que usou tudo que não tinha direito, que usurpou os bens do pai e fez tudo o que fez. Então, o desejo do pai, o que o pai sonha é exatamente que o filho mais velho, o filho mais novo, que cada um de nós conheça o seu coração. Nós vamos conhecer a partir que a gente vai crescendo em oração, vai crescendo nessa disciplina, vai crescendo no privilégio de discutir, de peitar Deus, como vimos Abraão fazendo no texto lá de Gênesis, como vemos o filho mais velho fazendo aqui. Pai, eu não concordo com isso. O mesmo filho mais novo fazendo, dizendo: pai, me receba, pelo menos como um jornaleiro. Mas o desejo do coração do pai é que, se um filho se perder, o outro filho espontaneamente e automaticamente vá atrás dele, para orar com ele, para alcançá-lo, para trazer de volta. O sonho do pai é exatamente que o filho mais velho e o filho mais novo estejam ali conhecendo o coração dele. E qual que é o caminho? Qual que é a maneira desse sonho se realizar? Nós vemos que, para conhecer a grandeza do coração do pai, nós precisamos de desenvolver vida de oração. E cada um tem um motivo, cada um numa distância, mas o que resolveu o problema de um e de outro foi uma vida de oração. E na realidade, queridos, a oração para muitos de nós é um fantasma. Não sei como é que foi para você, como é que é para você, mas há algum tempo na minha vida é um fantasma. Sabe aqueles irmãos assim que para orar, pega o dedo da aliança e aperta. E aí range tudo, aí você fala: ai, Deus está visitando. Não, é que está apertando, está doendo a mão demais da conta. Irmão, afrouxa aí, afrouxa. Ele não afrouxa não, ele vai orar mais, ele vai orar a noite inteira. Eu falo: meu Deus do céu, não vai parar de orar não? Já viveu essa experiência? Pois bem, mas esse sujeito que ora apertadinho ou que ora mais frouxo, precisamos de orar, precisamos de realmente um vídeo de oração. E aí, queridos, cremos em Deus, mas não cremos na oração. Nós dizemos isso muitas vezes. Cremos em Deus, somos membros de uma igreja, a igreja ora formalmente, a gente tem tempo de oração, mas nem sempre. Eu digo que raramente nós realmente acreditamos na oração. E aí, um moço, não esqueci o nome dele, mas ele escreveu um livro chamado Cristãos Ateus. E um capítulo é esse. Nós cremos em Deus, mas não cremos na oração. Nós precisamos confrontar o nosso coração nesse final de ano e desenvolver um objetivo. Um dos objetivos de 2017 deve ser: nós vamos aprender a orar, nós vamos orar mais, nós vamos crer na oração. A oração não é um fantasma. A oração não pode nos assombrar, não pode ser a lembrança de: ai, meu dedo na aliança, com aquele irmão apertando. Meu Deus do céu, que bom que a oração terminou, porque senão... Nós vimos semana passada que Deus responde a todas as nossas orações. Todas as nossas orações. Às vezes ele diz sim para a motivação. Às vezes diz não para a motivação. Às vezes ele diz sim para o motivo, o que estamos pedindo. Às vezes ele diz não para o que estamos pedindo, mas ele sempre responde a oração. Isso nós precisamos de acreditar. Nós precisamos de lembrar que a oração move o coração de Deus, move as coisas, como nós vimos que a família de Ló foi tirada de Sodoma e Gomorra. E aí eu quero deixar aqui o meu... não sei se falei isso semana passada, mas na minha opinião, aquele moço, Abraão, aquela oração que mudou o coração dele, lembra? O que mudou em Abraão? Foi a última fronteira dele com a família, que deveria ter ficado para trás há muito tempo. Sai da sua terra, da sua parentela, com a terra que eu te mostrarei. Sai, você e Sara. Abraão, você e Sarai, sai da sua terra. Ele trouxe consigo um caminhão de gente, enquanto aquele povo não foi devidamente enviado com selo e
as devidas providências, Abraão não conseguiu caminhar. E a última fronteira era Ló. Quando ele ora por Ló e tira Ló daquela situação, cria uma situação muito mais complexa do que se Ló tivesse sido consumido ali com a turma de Sodoma e Gomorra. Pastor, o que está dizendo? Deixa eu explicar para você. Ló era um homem que foi discipulado, que foi ensinado, que tinha temor de Deus, que a mulher dele ouviu, que as meninas cresceram vendo e ouvindo Abraão. Se termina ali a história, nós contaríamos uns para os outros assim, olha, Sodoma e Gomorra foi destruída, mas tinha uma família de justos ali. Tinha uma família que buscava Deus. Tinha uma família que era um discípulo de Abraão. Tinha uma família que conhecia o Deus Altíssimo. O que aconteceu? Abraão orou, Deus respondeu a oração, pelo menos parte da oração, Abraão tinha orado para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, Deus destruiu, mas tira de lá, permite que os meninos saíssem de lá. Conhecem o fim da história? Sabe como que a família de Ló se multiplicou? As filhas de Ló, contaminadas com o espírito daquela terra, com a cultura de Sodoma e Gomorra, elas olharam para o pai e olharam uma para a outra e falaram assim, peraí, acabaram os homens da terra. Nós precisamos de ter uma descendência para o nosso pai. O que faremos com isso? Aquelas meninas precisavam de orar mais. Buscar discernimento, revelação de Deus. Elas entenderam na visão muito limitadíssima que sobrou para elas, de que o último homem da terra era aquele velhinho que estava ali com elas. E elas embebedaram o pai e tiveram filhos com ele, cada um a seu tempo, uma noite uma, depois a outra, tiveram filhos com aquele moço. E os filhos daqueles relacionamentos foram um grande problema para a linhagem que vinha trazer Jesus à terra. A linhagem de Abraão, separada para que Jesus viesse, teve grandes problemas com as duas nações que foram formadas a partir daquela oração que Abraão fez. Olha como a oração tem um efeito devastador para frente, para trás, para o lado, para cima e para baixo. Deus responde a oração. Toda oração tem um reflexo, uma influência que você só vai saber na eternidade. Abraão orou. Deus cumpriu parcialmente o que veio fazer, que foi destruir Sodoma e Gomorra, tudo que tinha lá. Com a adoração de Abraão, Deus tirou Ló. Mas Abraão teve que suportar, e a família dele suportar toda a eternidade, até hoje, os primos lá, dando tiro no povo de Israel, tem a ver com essa oração que Abraão fez. Deus responde todas as orações. E muitas vezes ele responde não, e nós temos que agradecer quando ele nos responde não. Cristãos ateus, então, são aqueles que creem em Deus, mas não creem na oração. É uma das características. Nós precisamos de mudar o nosso perfil em nome de Jesus. Oração é caminho para o coração do Pai. Nós precisamos de buscar o coração do Pai. A oração abre nossos olhos, limpa nossos ouvidos, melhora nossa sensibilidade, facilita a nossa liberdade. Aquele menino que foge de casa para ser livre, só foi livre depois que ele começou a orar. No sentido de se comunicar com o Pai, de conhecer o sonho do Pai, o desejo do Pai. Ele foi livre. O outro, o filho mais velho, da mesma forma, ele só foi livre, se é que foi livre, porque ele começa a falar com o Pai. E o Pai está aberto, queridos. Lembra que Deus escuta Abraão em todos os argumentos dele. O pai da história escuta o filho mais novo com todos os argumentos e depois reage. O pai escuta o filho mais velho em todos os argumentos, depois ele reage. Ele nos escuta, ele nos ouve. O que é mesmo oração? Oração é uma comunicação com o Pai, sincera, constante e de mão dupla. Essas duas histórias mostram isso para nós. Aquele menino está lá, ele estava com fome, e ele estava desesperado, e ele não tinha recurso, e aí ele ora dizendo,
Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado nem filho teu. Por favor, me recebe como jornaleiro. Já está bom demais. O Senhor não deixou entrar em casa, não deixou passar pelo portão da fazenda. Muito obrigado. Me direciona lá para a casinha do jornaleiro e me dá logo um pão de salame, porque eu estou com fome. E o pai o abraça. Só porque ele falou, só porque ele orou. O filho mais velho do mesmo jeito. Está errado, é injusto. E aí ele deságua em cima do pai. E o pai fala, filho, você não conhece meu coração ainda? Esse menino estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Será que não temos que celebrar? Mas pai, ele continua, eu estou contigo o tempo todo, nunca me deste um cabrito magro, e por causa deste aí, mataste cordeiro, sabe? Filho, tudo que eu tenho é seu. Quando oramos, descobrimos isso. Tudo que o pai tem é nosso. Se você ora, você vai descobrir que tudo que o pai tem é seu. E muitas vezes a sensação de abandono, as dificuldades, é porque nós não estamos sinceramente orando ao Senhor. Às vezes oramos sinceramente na crise, mas o texto sagrado nos convida a orar constantemente. Constantemente, sem cessar. Mas eu tenho que estar o tempo inteiro com o moço apertando a minha mão da aliança assim. Não, queridos. Orar constantemente. E cada um vai desenvolver uma estratégia de oração, mas que ore constantemente. Eu posso estar aqui falando com vocês e pensando exatamente no novilho cevado, no churrasco que vai ter depois, em alguma coisa lá fora. Nós temos capacidade para isso, nossa mente pode fazer isso, e muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes, imagina o tamanho do Rodrigo ali, imagina que pode, abraçado com a Adriana, está olhando lá na frente, outras pessoas passando lá bem distante, pensando sei lá o que, ainda mais do lugar que ele olha. É tão fácil acontecer. Então nós podemos usar essa capacidade para estar ao mesmo tempo no trabalho, em casa com os filhos, e estar em oração, deixando o Espírito Santo manter comunhão conosco, deixando o Espírito Santo soprar em nosso coração. E muitas coisas que nós não tínhamos visto nem percebido em Deus, no amor de Deus, nós perceberemos. Então, sincera constantemente, oração de mão dupla. Porque na hora que o filho mais novo ora, o pai responde e movimenta a fazenda inteira. Traz o anel que estava guardado, traz uma roupa nova, calça esse menino, dá nele um banho. Nem um banho ele tomou. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos nos limpar. É o banho regenerador do Espírito Santo, do sangue de Jesus, que nos limpa. Traz a roupa para ele, coloca no pé dele uma sandália nova aí. De todos os símbolos que tem ali, a sandália é especial porque fala do direito de ir e vir. Você não vai descalço. Então o pai coloca no pé dele um chinelo novo, uma sandália nova, um negócio fantástico, que podia andar na neve, na areia, podia andar na montanha. Era uma super sandália, dizendo assim, você é livre para ir e vir. Você não vai ser escravo dessa casa. Você é filho. A roupa, o anel, a sandália, dizendo você pode entrar e sair a hora que você quiser. Fique aqui por causa do coração do Pai. Fique aqui por causa da comunhão com o Pai. Fique aqui porque você ama o Pai, porque o Pai te ama. Aquela sandália é um símbolo tremendo de Deus, que o Pai dá para ele e que nós temos também. Somos livres, mas somos atraídos ao coração do Pai. Isso é super especial. Mão dupla, quando o filho mais velho também fala. Também o pai reage. Também o pai fala a ele. Nós temos que compreender isso. No tempo de oração, nós vamos conhecendo o coração do nosso Pai. Mas nós temos que lembrar disso, querido, como filhos. Principalmente os filhos que já são pais. Nós não dizemos sim para nossos filhos todo o tempo. Não dizemos sim. Que bom que não dizemos sim.
Né? E o que importa do não de Deus, quando nós não temos o sim como resposta, pelo menos o sim no que pedimos, né? Porque Deus vê a motivação do nosso coração. O texto sagrado fala que quando a resposta não é sim, nos leva a pensar algumas coisas muito importantes. Os relacionamentos importam. Tem uma promessa linda em Marcos 11 sobre oração. Tudo que você pedir crendo, você receberá. Tudo é tudo. Mas no versículo seguinte, versículo 25, fala: mas se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, perdoe o seu irmão. Então, quando fala de oração, fala também de relacionamento. Relacionamento importa. Importa muito. E eu brinquei com o moço que é grande. Se esse moço que é grande está abraçado com a esposa dele e olhando outra lá na frente, a oração dele não é ouvida. Não é ouvida. Ou que seja olhando outra ou não, mas se é com raiva dela, está com ela aqui debaixo do braço, com raiva dela, a oração dele não é ouvida. Por quê? Porque relacionamentos importam. Nossos relacionamentos importam. E se aqueles dois filhos entrassem para a mesa do pai e não se reconciliassem, seria um grande problema. Porque aquele pai não comeria o cordeiro cevado que já foi morto, que já foi assado, cozido, sei lá como foi preparado, mas aquele cordeiro cevado, aquele novilho cevado, obrigado, não seria comido antes que aqueles dois meninos entrassem em acordo. E se amassem, e se abraçassem, e percebessem que cada um a seu tempo estava distante do Pai, do mesmo jeito. E os relacionamentos importam dessa maneira, e os motivos também importam. Para que você quer o que você quer? Para quem que você está orando? E nós vamos descobrindo no texto sagrado, queridos, que a coisa mais produtiva para nós é quando oramos pelos outros. A coisa mais produtiva para nossas necessidades pessoais e os detalhes é quando você está orando pelo outro. Comece a orar por alguém, coloque alguém especificamente diante de Deus e você vai descobrir que aquilo que você nunca sonhou está na sua bolsa, está na sua vida, está na sua agenda, está no contexto. Comece a orar, a abençoar alguém e você vai descobrir que esse negócio tem aquele efeito que eu falei. Quando você ora, o efeito é fantástico, que você só vai descobrir na eternidade o que aconteceu com a sua oração. Então, quando nós oramos, os motivos são muito importantes. Quando oramos por motivos errados, nós ouviríamos o nome de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis para gastar nos próprios deleites, prazeres desacertados, como falamos semana passada. E por último, o nosso modo de viver importa. Importa os relacionamentos, importa os motivos, importa o modo de viver. Ah, mas peraí, então eu tenho que ser o certinho para que a minha oração seja respondida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso. O filho mais novo estava todo errado, todo equivocado, todo manchado, todo leproso na alma. E o pai ouviu sua oração. O filho mais velho estava aqui todo montado num contexto de hipocrisia, num contexto de religiosidade, se formos aplicar para nossas vidas. Ele estava aqui fazendo aparentemente tudo certo, mas estava tudo errado. Deus ouviu sua oração. Deus não nos ouve pelo nosso acertar. Deus não nos ouve pela nossa justiça, não é isso. Mas à medida que caminhamos com Deus, nós vamos descobrir que a nossa maneira de viver importa. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque se você tiver com a vida toda atravessada, as pessoas não vão nem desejar a sua oração. Opa, peraí, você não. Você não põe a mão na minha cabeça. Eu quero distância de você. Ah, é assim que eu vou ser? Se você orar por mim, eu quero distância de você. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a maneira de viver importa. Nós temos que ser exemplos fiéis. A nossa vida deve brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. E se você é luz,
não dá para ficar escondido debaixo do alqueire. E se você é luz, não dá para viver liga e desliga. Luz é luz. Luz desligada é só uma coisa, um artefato, um enfeite. A luz tem que estar ligada. A sua vida importa. A maneira como você vive importa. Aquilo que você faz importa. Ah, mas eu não vou viver por causa dos outros. Será que você não sabe o valor que tem uma alma? Será que você não sabe que vale a pena assim viver por causa dos outros? No contexto de eu vou influenciá-lo. Ele está vendo na minha vida Cristo ou não? Ele vai desejar conhecer a Deus ou não? E virá escândalo, diz o texto. Mas ai daquele, através de quem o escândalo virá. Portanto, querido, importa o motivo, importa simplesmente a sua maneira de viver. Importa também os seus relacionamentos.